Fala pessoal, bem-vindo de novo ao canal World of Rico. Meu nome é Rodrigo Rico, mais conhecido como Rico, e hoje nada mais nada menos que eu vou dar 10 dicas, isso mesmo, 10 dicas como trazer sua cerveja deste nível para este nível. Rola a intro. Então vamos lá pessoal, primeira dica. Mantenha o estéreo. O que é isso? Mantenha o estéreo. Então, tudo que for tocar o mosto é considerado o líquido antes de ser fermentado, antes de se tornar cerveja, tá? Tudo que for tocar o mosto depois que ele foi resfriado é muito perigoso. Então, nessa parte você precisa ter uma esterilização muito alta. Minha dica é: use álcool 70%, use água quente, 80 graus, mais ou menos, use ácido peracético, qualquer coisa que vai esterilizar a parte interna do seu fermentador e os utensílios que você vai usar. Outra coisa, além desses itens, você pode usar o famoso iodofor, mas nunca use cloro ou a famosa cândida. E o porquê o crítico é esse momento entre a transição do mosto, tá? O mosto quente para o mosto frio, já resfriado. Porque ali, antes de você dosar a levedura, o que pode acontecer? Nesse período de 12 horas, onde é que a levedura ainda está em fase de alô, estou voltando para a terra, como é que é, em fase de respiração, isso é muito suscetível ao quê? A entrada de bactérias, tá? A bactéria vai agir muito mais rápido que a levedura. Então, por isso que é muito importante pensar no estéreo, limpar muito e deixar isso, o ambiente muito estéreo para que não tenha essa infecção posterior. Dica número 2, use alta qualidade, tá, na sua matéria-prima. Então vamos começar a falar do quê? Vamos começar a falar da primeira matéria-prima, uma das principais delas. É o grão, é a cevada malteada, tá? Então, escolha muito bem o seu fornecedor, tá? Olhe muito bem o armazém ou a pessoa que está entregando esse malte para você, porque muitas das vezes o que ela vai fazer? Ela deixa esse malte exposto a altas temperaturas e também exposto à umidade. Isso é muito perigoso porque pode criar mofo e vai danificar toda a qualidade da sua cerveja. Outra coisa, nunca, jamais compre o grão, compre a cevada já moída. Por quê? O que acontece com isso daí? O grão, a parte principal desse grão é o chamado endosperma. Endosperma é onde é a cápsula, tá? Onde é que fica armazenado todo o amido. A partir do momento que você compra esse grão aberto, esse grão exposto, essa parte interna dele fica exposta ao oxigênio, o que acontece? Ela entra no processo de oxidação e essa oxidação vai danificar a qualidade, vai prejudicar muito a qualidade da sua cerveja, tá? Lá no final do processo. Outra coisa interessante, uma coisa que vocês vão ver por aí de vez em quando pode acontecer dentro da casa de vocês, até mesmo dentro da fábrica. Aconteceu comigo já e de vez em quando acontece. Quando você compra um grão, compra uma saca de malte, ela vai vir alguns carunchos dentro dela. Caruncho é aquele inseto, aquele bichinho preto que fica dentro. Ele se alimenta do quê? Ele vai se alimentar do amido, tá? Então é a parte branca de dentro desse grão. O que isso impacta na sua cerveja? Na parte de paladar ela não vai impactar muito, porque você está falando do quê? Tá falando do bichinho, tem o quê? Proteína. A proteína vai até ajudar um pouco na sua espuma. Mas o que ela prejudica em si? O que é o mais importante nesse evitar esse caruncho? Porque ela vai começar a comer esse amido. Então, se você planeja, por exemplo, eu vou usar 10 kg de malte para me dar uma receita de 12 pratos para 10 litros. Exemplo, tá? Não é isso. A partir do momento que esse caruncho está lá, ele começa a alimentar desse amido, fazendo com que o seu extrato caia em um nível muito elevado. Levedura. Geralmente as pessoas fazem o quê? Quando a gente pensa em usar levedura, o jeito mais fácil é comprar ela no formato dry, que o pessoal chama, né? Levedura seca. Muitas das pessoas abrem o pacotinho, joga dentro do balde, mistura o balde e põe para fermentar. Ou em grandes cervejarias que eu já vi, tá muito na correria, tá muita loucura, eles abrem um pacote, jogam lá dentro do fermentador e deixa fermentar
isso do jeito que eles acham. Trate muito bem a sua levedura, cuide dela muito bem, dê muito amor, dê muito carinho, que ela vai te entregar um produto fantástico, excepcional, tá? Então o que você vai fazer? Abre o pacotinho, hidrata essa levedura antes de você colocar dentro do fermentador. Recomendação minha, vai pegar aí em torno de uns 30, 40 minutos antes de você colocar o fermento dentro do fermentador para começar a transferir a cerveja. Coloca ele, mistura com uma água estéril também. Recomendação para essa água: ferva a água no mínimo 20 minutos, deixa ela baixar a temperatura, coloque ela numa temperatura mais agradável, a temperatura de pitching, que a gente chama, tá? É aquela temperatura, exemplo, vou fazer uma lager, você vai pôr 12 graus Celsius para você transferir sua cerveja para começar a fermentação. Então mantenha no mínimo entre 10 e 12 graus também esse fermento. Para quê? Para que ele não sofra esse impacto, choque térmico. E isso vai levar a seu cerveja para um outro nível novamente. Água, vamos falar de água. Água é um ponto muito importante. Dependendo da cidade que você está, ela tem um grande nível, quantidade de cloro dentro dessa água. E muitas das vezes, só fazendo parênteses aqui, muitas das vezes o problema não é nem o cloro. As pessoas pensam que essa água mineral é uma água top para minha cerveja. Nem todas as vezes os minérios que estão lá dentro dessa água são interessantes para a sua cerveja, tá? Então é meio contraditório isso daí. Então, primeira dica que eu vou dar em questão da água: filtre essa água, tá? Use um filtro de partículas para remover todas as partículas que estão em suspensão nessa água. Use também um filtro de carvão ativado. Esse carvão ativado vai fazer o quê? Ele vai tirar todo o odor, o aroma, o cheiro da água, e também retirar toda a parte do cloro. Outra dica interessante em relação à água: compre aquele teste de piscina. O teste de piscina é fantástico. Pega a sua água que você vai fazer a sua cerveja, coloca lá no teste de piscina, 1, 2, 3 gotinhas, você já vai ter o resultado. Mas geralmente é a coloração amarela, você vai ter o resultado em ppm ou miligramas, tá? E você vai ter quanto que você tem de cloro dentro daquela água. Geralmente vai ficar bem abaixo ou zero, vai ficar transparente. Então quer dizer que a sua parte do filtro foi excepcional, foi muito boa. Lúpulo. Lúpulo é uma parte interessante também, porque muitas pessoas compram lúpulo, estocam lúpulo, acham uma promoção de um lúpulo, compram um lúpulo diferente. Então, pense no seu fornecedor, pense a pessoa que você está comprando esse lúpulo. Muitas vezes esse lúpulo é muito velho, existem pessoas do tipo que fazem muita má fé no mercado, geralmente eles trocam a data de validade do lúpulo, compram em pacotes menores, passam para pacotes maiores, e passam para pacotes menores. Esses pacotes menores eles colocam uma data diferente da data real do lúpulo, somente para enganar o consumidor. Então fique de olho no seu fornecedor. O que isso vai impactar? Você usar um lúpulo velho vai impactar na quantidade de alfa-ácido que você vai ter dentro desse lúpulo, vai impactar num aroma e num sabor diferente para a cerveja. Muitas das vezes pode até trazer sabores com papel molhado, cheiro de ovo cozido. De sempre usar lúpulo fresco. Abre ele, mantém ele a vácuo, mantém ele bonitinho, que você vai ter sempre um bom resultado na sua cerveja. Dica número 3, resfrio do mosto. Então, qual que é a ideia do resfrio do mosto? O resfrio do mosto você tem que ser feito o mais rápido possível. Muito importante porque vai fazer com que a chance desse mosto ser infectado por bactérias reduza bastante. Outra coisa, vai facilitar a precipitação dos polifenóis e também das proteínas que ainda estão em suspensão. Então, quanto antes você resfriar esse mosto e transferir ele para dentro do seu fermentador, vai ser melhor. Outra coisa que ajuda demais: se você demorar muito para resfriar esse mosto, deixar ele parado ou esperar para resfriar esse mosto de forma espontânea, mesmo que com a tampa fechada ou outro tipo de segurança lá para não ter infecção, o que ele vai criar lá dentro? Ele vai, ao invés de evaporar, ao invés de levar para fora toda a parte desse DMS, ó, dimetilsulfite, que é aquele cheiro de vegetais cozidos ou brócolis, então ele vai trazer tudo de volta, ele vai criar tudo novamente dentro desse mosto e vai dar um aroma muito desagradável no final
no final da sua cerveja. Fervura do mosto. Quarta dica, fervura do mosto é muito interessante. Muitas das pessoas às vezes têm pressa, às vezes querem encurtar o seu dia de trabalho, mas isso daí é roubada, é perda de tempo, tá? Então, ferva o seu mosto no mínimo 60 minutos. Recomendação, de 60 a 90 minutos. O que isso vai ajudar? Primeira coisa, vai ajudar na esterilização desse mosto. A gente precisa ferver esse mosto para matar qualquer tipo de bactéria ou qualquer tipo de micro-organismos que estejam lá dentro, tá? Segunda coisa muito importante, na coagulação das proteínas. Você precisa desse tempo de fervura para coagular as proteínas que você não quer dentro da sua cerveja. É aquilo que depois vai ser gerado como o trube. Parte do trube são essas proteínas que foram coaguladas e depois decantadas lá pro fundo da sua panela de fervura. E outra coisa muito importante também, isso ajuda demais na parte do amargor da sua cerveja quando você adiciona o lúpulo, tá? Você precisa de uma fervura constante para ter essa extração do alfa-ácido e levar isso para dentro da sua cerveja, porque diferente disso você não vai atingir o máximo de potencial desse lúpulo. Controle de fermentação, isso é muito importante, tá? Muitas pessoas pensam em estilos, nós temos ales, nós temos lager, vamos pensar em ale, temperatura entre 16 até 22 graus, pode até um pouquinho mais, tá? E nós temos as lagers, que entre 8 e 12 graus é uma temperatura fantástica para você fermentar. Eu, particularmente, fermento as minhas cervejas em torno de 10 graus, então eu seguro bastante ela, porque eu quero segurar a minha lager com uma temperatura bastante baixa, que isso vai ajudar a não ter bastante ésteres dentro dessa cerveja. Então ela vai ser uma cerveja bem limpa, bem clean mesmo, que você não vai sentir aquele frutado, aquele talvez cítrico por conta da alta temperatura na fermentação. Pô, Rodrigo, mas eu não consigo fazer essa fermentação nessa baixa temperatura. Se você estiver usando um fermentador de inox ou algum tipo de fermentador que consiga segurar um pouco de pressão, então vai uma dica de fermentação para você. No formato lager, você pode usar um pouco de pressão para segurar a temperatura. Geralmente é 0,1 bar de pressão para cada 1 grau Celsius que você quer descer, tá? Suponhamos que você está com 12 graus, você quer descer essa cerveja para 10 graus, então você vai manter essa pressão no tanque durante a fermentação em 0,2 bar. Para quê? Para segurar, para trazer a percepção para a levedura de que está tendo uma pressão. E essa pressão faz com que segure a fermentação da mesma forma que a baixa temperatura segura essa fermentação, segura essa criação desses subprodutos. Não baixe a temperatura de uma vez, tá? Então quando você está fermentando a cerveja, dica, vamos lá, voltou. Eu resfriei e mandei a cerveja pro fermentador. De novo lagers, tá? Dica, mande ela a 10 graus. Se você vai fermentar a 12, manda ela a 10 graus. Resfrie a 10 graus e deixe ela lá e vai subindo lentamente até chegar em 12 graus. Fermento lager, tá? Fermento, ele não gosta de muita variação de temperatura, então ele é muito sensível nesse ponto. Então, resfria 10, sobe para 12 e continua a fermentação. A partir disso, existe o repouso diacetílico ou diacetyl rest. O que acontece ali? Ali depois da fermentação você necessita dar uma subida de temperatura para que o próprio fermento, a própria levedura consuma esse diacetil e tire lá. O que é o diacetil? O diacetil você vai conseguir identificar isso ou com grandes equipamentos, grandes máquinas, tá? Grandes sistemas, máquinas de análise ou sensorialmente. Então todas as vezes que você for testar esse diacetil, depois da fermentação, vai lá no tanque, prova um pouquinho, se você não sentir aquele gosto de manteiga, tá? Já está na hora de você começar a baixar essa temperatura. Isso vai ocorrer em torno de 24 a 48 horas que esse diacetil vai ser consumido pela levedura, tá? Outra coisa, não baixar a temperatura de uma vez. A partir do momento que você terminou a fermentação, não chegue e joga lá para baixo a temperatura. Mantenha isso de uma forma mais razoável, tá? Então, de 12, baixa para 10 graus. 10 graus, segura 24, 48 horas. Depois de 10 graus,
desce para 4 graus. O que você vai fazer? Ali você mantém por um período maior, que é o chamado processo de maturação. Ali que a gente vai dar uma maturada na cerveja, onde é que todo o mix do álcool com os aromas, os sabores vão acontecer. E depois de, vamos pensar aí, de uns 4, 5 dias nessa temperatura de 4 graus, você despenca ela para não 0, negativo 1, tá? Ou ao ponto quase de congelamento, tá? Então você não vai congelar sua cerveja, não faça isso, tá? Não estou recomendando isso, tá? Então você vai baixar para -1. O que isso acontece? O -1, ele vai fazer com que todas as proteínas despenque de uma vez. Então as proteínas que vão fazer sua cerveja ficar turva, tá? Se você despencar todas as proteínas, as outras de outros pesos moleculares, vai fazer com que a sua cerveja perca espuma e perca outros benefícios dela, tá? E vai ajudar também na clarificação dessa sua cerveja. Então mantendo a -1 vai ser uma temperatura fantástica. Comigo lá o que acontece? Eu mantenho a -1, depois dessa maturação, uns 3, 4 dias ela já está com uma coloração super clara, tá? Então uma cor muito interessante já para facilitar a sua filtragem, quem tenha filtro, tá? Ou passar numa centrífuga ou até mesmo já colocar na garrafa e vender. Dica número 6, tente evitar usar fermentador plástico. Isso é meio complicado para quem é homebrew, migrar dessa ideia, não vou fermentar no plástico. Tenta achar algo que tenha um garrafão de vidro ou até mesmo invista um pouco mais de dinheiro num fermentador que seja de inox, tá? E não nesse de plástico, porque o plástico, o que acontece com o plástico? O plástico é poroso. O plástico é poroso, ele facilita a entrada de oxigênio dentro da sua cerveja depois de fermentada. E o oxigênio depois da fermentação é muito perigoso. O que vai fazer? Oxida a sua cerveja. Então o plástico também ele vai trazer outros aromas, outros sabores, literalmente um sabor de plástico para dentro da sua cerveja e outros malefícios que o plástico traz para a sua bebida e também para o seu alimento, falando de comida, tá? Então, invista um pouco mais de dinheiro, tente comprar algo menor, um pouco mais bem acabado, que isso vai trazer bastante benefício para a sua cerveja e vai levar ela para um outro patamar. Outra coisa do fermentador plástico, muitas das vezes é meio complicado você fazer CIP no fermentador. CIP significa Clean in Place, então é limpeza no local. E você não vai poder usar muitos produtos químicos. Um produto químico que eu sempre uso é a soda cáustica. Essa soda cáustica eu faço a limpeza dos meus tanques e retira qualquer tipo de impureza dentro do meu tanque, tá? Então, muitas das vezes isso também vai prejudicar a limpeza desse fermentador plástico. Fora que, conforme o uso dele, ele vai ficando amarelo. Tá? Então vai ficando amarelado, vai criando uma crosta amarela na parte superior do seu líquido, onde é que está a fermentação, onde está ocorrendo a fermentação, e isso não é bom. Isso aí não traz tantos benefícios para sua cerveja no final do processo. Outra coisa, geralmente fermentador plástico você não consegue fazer nenhum tipo de segurar pressão dentro desses tanques, tá? Tanque plástico você não consegue segurar a pressão. Mesmo que ele seja muito espesso, muito com a parede muito grossa, vai ser muito complicado você segurar a pressão dentro dele. Então, outro benefício de você investir num fermentador de inox ou num fermentador que segura um pouco mais de pressão, você pode segurar um pouco mais de pressão para facilitar a sua caída de temperatura durante a sua fermentação e pode segurar um pouco de pressão. Vamos falar aqui, se você manter a -1 essa cerveja, com 0,6 bar, você vai ter uma carbonatação fantástica já dentro dessa sua cerveja. Um pouco de pressão que você segure ali antes de terminar a fermentação, para você segurar esse CO2 lá dentro e depois baixar a temperatura, já vai trazer um nível diferente para sua cerveja. Carbonatação forçada. O que acontece? Você tem um líquido, o pessoal vai lá, injeta CO2 na cerveja, bolhas grandes vão subindo da parte de baixo para a parte superior, ou inverso, injeta CO2 por cima e chacoalha o barril. Isso é meio complicado para cerveja, tá? Agora pensa,
cada célula das milhões de células por ml que você tem gerando uma bolinha de CO2 dentro da sua cerveja. Quando você for colocar essa cerveja, ela não vai ter mais bolha grande. Ela vai ter o quê? Ela vai ser bem cremosa, vai ter bolhas de CO2 bem menores do que as tradicionais por carbonatação forçada. Então, na hora que você coloca na cerveja e seu cliente, seu amigo for beber, vai falar assim, pô, o que você fez nessa cerveja, né? O negócio foi para outro nível. Outra dica, faça compras a longo prazo. O que é isso? Fazer compras a longo prazo. Eu, quando comecei a fazer cerveja, eu comecei a ficar louco. Entra no YouTube, entra na internet, eu quero fazer cerveja, eu quero comprar coisa, eu quero tecnologia, eu quero comprar esse fermentador. E aí o que você vai comprando? Vai comprando um monte de coisa desnecessária, de tamanhos diferentes, variações de litros que você acaba não usando. Porque depois você vai pensar assim, pô, tá na hora de eu aumentar o meu volume. E depois é muito difícil você vender esse fermentador para outra pessoa. Então, se você tem certeza que é isso que você quer continuar fazendo cerveja, quer continuar desenvolvendo esse hobby, invista a longo prazo. Compre já um fermentador decente, com um volume decente, faça esse planejamento antecipadamente do que você vai querer produzir, para depois não ficar acumulando um monte de balde, um monte de fermentador de plástico que você não vai usar, um monte de equipamento que vai ficar jogado lá e você está perdendo dinheiro. Que no final das contas, se você somar tudo isso que você gastou, você vai ter um equipamento não 10 vezes, mas 100 vezes melhor do que você imaginava. Então faça esse planejamento. Se planeje o quanto que você quer produzir, o quanto tempo isso vai levar para você comprar, se for picadinho ou não. E vamos lá, a última dica, para mim a dica mais importante, tá? Eu não sei nem quantas dicas eu já dei. Eu planejei dar 5, subiu para 10, caiu para 8, e depois dessas 8 virou 12 e o negócio tá... Vamos lá, vamos continuar. Use algum tipo de instrumento dentro da sua cervejaria. Instrumento. Instrumento de quê? Instrumento de medição. Vamos pensar. pH, um pH-metro. Pode ser aquele pH-metro de bolso, pode ser aquele pH-metro que você compra até na China. Melhor indicação, entra na internet e compra aquelas fitinhas. Aquelas fitinhas já vai te dar uma ideia muito boa do que você tem de pH. Onde você vai usar isso? Vai usar isso durante sua mostura para saber exatamente o pH correto na mosturação, que isso é muito importante para as suas enzimas. Você tendo um pH ótimo para aquela enzima, ela vai trabalhar muito melhor e a eficiência até muda. Você tem o resultado que você esperava, no final vai ser outro, vai ser bem melhor do que aquilo que você queria, em questão de extrato, tá? Outra coisa muito importante, densímetro de massa específica. O que é o densímetro de massa específica? É aquele pêndulozinho de vidro que você coloca dentro da proveta e vê e pesa a sua cerveja para saber qual que é a densidade daquele líquido, tá? Então isso é muito importante porque durante a mosturação você vai ter noção se você chegou ou não. Durante a lavagem dos seus grãos, quando você estiver transferindo para a tina de fervura, você vai saber se já está na hora de parar ou não. E no final da fervura, antes de mandar para dentro do seu fermentador, você vai saber qual que é o seu inicial para poder calcular depois, junto com o final, e ter o resultado do álcool, quanto que você tem de álcool por volume dentro dessa cerveja. Então você precisa de algum tipo de instrumento. Existem outros instrumentos por aí. Eu vou fazer um review de um instrumento chamado Easy Dance. Então ele é um artigo de luxo para homebrews. Eu uso na cervejaria, uma cervejaria eu tenho em torno de 1 milhão de litros por ano que a gente produz lá, e a gente usa esse Easy Dance da Antopar. E eu vou fazer um review desse produto, vocês vão ver que ele é fantástico. Software, tudo pelo celular. Ali você vai pesar o quê? Temperatura, e vai pesar gravidade específica. Pode fazer isso em plato, a diferença de gravidade específica para um plato é um pouquinho diferente, mas o plato, para quem não usa, comece a usar, porque é muito mais simples, é muito mais fácil. Quando você pensa numa cerveja em 12 platos, você tem 100 gramas de um líquido, 12 gramas, 12% disso, 12 gramas de açúcar e outros componentes, e aí você vai ter essa ideia do plato. Outra coisa que o pessoal usa muito, o pessoal de vinho usa, que é o Brix, tá? O refratômetro. Isso ajuda bastante, mas no final da fermentação, no processo de fermentação, você precisa fazer alguns ajustes.
e esses ajustes vai necessitar de algumas fórmulas, porque você tem o efeito do álcool, e o álcool muitas das vezes vai fazer ter uma leitura diferente deste instrumento chamado refratômetro. Uma coisa interessante também durante o seu processo de fermentação tem uma planilha de apoio. Qual que é a planilha de apoio? Isso eu vou disponibilizar nos próximos vídeos. Alguns arquivos, planilha de fermentação, planilha de braçagem, log de braçagem, para você acompanhar detalhadamente o que está acontecendo com a produção do seu mosto e a produção da sua cerveja, tá? Planilha de fermentação, ela é fantástica. Ali você vai traçar todos os gráficos que você tem de pH, vai traçar o gráfico também de extrato, desde o extrato inicial até o extrato final. Você vai saber uma curva bem interessante do que está acontecendo com a cerveja. Para quê? Qualidade. Qualidade dentro da cervejaria. Qualidade não importa se é 10 litros ou 1 milhão de litros. Qualidade. E qualidade não é só usar malte de primeira qualidade, água de primeira qualidade, equipamento de primeira qualidade. Qualidade, para mim, a minha definição de qualidade é poder reproduzir, poder fazer mais de uma vez o mesmo tipo de receita e ter o mesmo resultado no final. Isso é importante. Então, todas as vezes que for produzir uma lager, todas as vezes que for produzir uma IPA, tenha esse log. Ali você vai acompanhar o perfil da sua cerveja dia a dia. Isso é muito importante. Não é só jogar a cerveja, o mosto dentro do fermentador, deixa ele fermentar. Na hora que não estiver borbulhando mais, eu sei que terminou. Não. Existem instrumentos, existem essas planilhas para acompanhar. E é isso que vai trazer a famosa qualidade que eu disse para vocês. Se você gostou desse vídeo, cara, se inscreva, que vai ter muito mais vídeos sobre assuntos de cerveja, vai ter vídeos sobre comida, receita, vai ter eventos, feiras. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva. Eu preciso que você se inscreva para eu continuar criando esses vídeos, tá? Então, o link tá aqui embaixo. E se você tiver algum tipo de dúvida, por favor, me pergunte nos comentários abaixo. E eu quero saber de vocês, eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Que tipo de instrumento vocês usam na cervejaria de vocês? Que tipo de planilha de controle vocês usam na cervejaria de vocês? Então escreva aqui embaixo que a gente vai ter não um diálogo, mas nós vamos teclar juntos e responder um ao outro o que é esse nosso mundo aqui, o mundo da cerveja. Obrigado, galera. Até a próxima. Abraço. Tchau!